Um jovem acorda em um quarto estranho sem ter ideia de como chegou lá ou quem o sequestrou. Ele olha ao redor da sala encontrando apenas um chuveiro e um vaso sanitário. Aí começa a bater na parede pedindo para sair. De repente ele percebe um monitor mostrando a palavra compartilhar. Então o cara começa a digitar diferentes comandos que poderiam abrir uma porta, mas nada parece funcionar. O computador pede para ele compartilhar novamente. O cara confirma o comando e agora está gravando. Aí ele começa a fazer inúmeras perguntas à câmera para entender a situação, mas ninguém responde. Depois de usar o banheiro, ele descobre que não há água nele e que a pia também não funciona. Então ele tenta usar o computador. Quando ele escreve água, o computador diz que é igual a 5. Não entendendo, o cara deita no chão para esperar. De repente um peido escapa dele e ganha alguns pontos, permitindo-lhe obter a água que desejava. Depois de lavar o rosto, o homem percebe que isso é uma transmissão e que pessoas reais estão observando ele. Então ele começa a peidar enquanto se move ridiculamente pela sala, mas isso não lhe dá muitos pontos. Ele tenta alguns comandos no computador e consegue apagar as luzes. Então vai dorme no chão. Algum tempo depois, o computador o lembra de compartilhar novamente. Então ele faz um discurso retórico sobre a situação antes de dar uma olhada. E alguns pontos aparecem e ele corre para começar a ser bobo de novo, apenas para cair no chão. Quando ele geme de dor, os pontos começam a subir um pouco mais rápido. Infelizmente não é muito. Então quando ele pede algo para comer, a única coisa que lhe mandam é uma tigela de comida de cachorro, que aparece em uma escotilha escondida na parede. O cara reclama e tenta devolver, mas nada disso funciona. Sem outra escolha, o homem começa a comer a comida e até age como um cachorro. Para o público, incluindo latidos e respiração ofegante, isso atrai ainda mais espectadores e doações, o que lhe permite encomendar algumas roupas. No entanto, ainda não é suficiente e eles lhe mandam algumas roupas íntimas femininas, que ele mostra para a tela. Naquela noite o cara vai dormir no chão, enquanto chorava em desespero. No dia seguinte ele começa a tentar entreter os espectadores o melhor que pode, como fazer danças bobas e dizer o que vem à mente. Eventualmente, ele reúne pontos suficientes para compre uma camiseta e um colchão inflável. Com o passar dos dias, os pontos vão se acumulando e ele pode comprar melhor coisas como mais roupas, utensílios de barbear, espelho, comida decente e até álcool. Ele deveria. É vegetariano, mas só mandam carne para ele e ele não tem escolha a não ser comê-la. No fim, ele acaba adorando e o público o recompensa com mais pontos. Um dia ele bebe demais, tenta quebrar o monitor com uma garrafa vazia, fazendo com que seu quarto perca toda a energia. O cara tenta coisas novas como puxar o monitor e a escotilha de comida, mas nada se move nem um centímetro. Ele pega com tanta raiva que dá um soco na tela, apenas para machucar a mão. Então o desespero toma conta e ele lança um birra, implorando para ser liberado enquanto jogando as poucas coisas que ele tem. Quando ele perde toda a energia, ele começa a se desculpar, mas só quando começa a tossir é que a energia volta. De repente a tela mostra um homem mais velho morando no mesmo tipo de quarto, embora tenha muito mais coisas. Esse velho, o homem explica que às vezes há falhas no sistema, mas quando uma pessoa atinge um certo nível eles ganham acesso à rede comum. Isso significa que o cara pode se comunicar com outras pessoas que estão presas aqui também. Ninguém sabe nada sobre seus sequestradores. Eles todos acordaram aqui exatamente como o cara principal, sem saber como ou porquê. Agora o cara principal tem alguém para lhe fazer companhia. Na verdade, o homem mais velho nunca se cala, saltando de um assunto para outro sem muita dificuldade. Pensou, e seus discursos intermináveis lhe renderam muitos pontos. O cara principal está começando a ficar irritado com ele, mas um dia ele ouve os homens mais velhos tossindo muito. Ele tenta entrar em contato com um homem e, como ele descobre quais comandos usar, ele finalmente encontra todos os outros canais. Existem todos os tipos de conteúdo, aulas de culinária, dicas de maquiagem e uma mulher fazendo yoga que é tão bonita que o cara não consegue evitar de olhar para ela por um tempo. Depois de muitas tentativas e erros, o cara finalmente se conecta com um homem mais velho, percebendo que cada um deles tem um número de canal. O cara principal tem 14 anos ou mais. O homem tem 73 anos. 14 muda de atitude fazendo amizade com 73, conversando frequentemente com ele, compartilhando refeições, aprendendo magia com ele e cantando juntos. Algum tempo depois, 14 consegue entrar em contato com 28 anos, a mulher que faz yoga à noite enquanto os outros blogueiros dormem. Depois de admirar sua beleza e sua sensação de paz, ele lhe envia uma doação. Na manhã seguinte,
14 começa a comprar melhor coisas para seu quarto enquanto ainda conversa com 73, que explica que eles não podem ficar no mesmo nível, porque assim os telespectadores deixarão de amá-los e de enviar doações. Eles precisam estar constantemente crescendo e melhorando seu conteúdo para manter o público comendo na palma da mão. A partir de então, 14 começa a tentar muitas coisas diferentes, como comédia stand-up, exercícios, culinária, cantando e os truques de mágica que aprendeu em 73. Seu público continua crescendo e seus pontos também, permitindo que ele compre ainda mais coisas para usar em suas transmissões. Ele também pratica yoga após os 28 anos, tutoriais e tenta comprar remédios para 73, que tosse constantemente. No entanto, ele comete um erro de digitação e acaba vigiando o quarto dos 11, uma mulher que acabou de chegar e está tomando banho. 11 malucos. Quando 14 aparece em sua tela e o acusa de ser o sequestrador, mas 14 rapidamente esclarece coisas. Depois que ela se acalma, 11 propõe que eles tenham regras de coabitação. Naquele momento 73 entra na conversa e 11 pergunta aos dois homens se alguém já tentou escapar, então 14 compartilha sobre seu ataque ao monitor e como esse comportamento foi punido. 11 acha que eles ainda deveriam analisar todas as informações que eles têm e encontrar uma vulnerabilidade no sistema, mas 73 diz a ela. Ela está apenas sendo condescendente e grita muito antes de sair da conversa. A confuso 11 se pergunta por que eles foram escolhidos, já que é estranho que uma empresa forneça moradia e alimentação para estranhos aleatórios. 14 explica que ele não era ninguém importante e admite que esta vida é melhor do que aquilo ele costumava ter porque agora ele é importante para alguém. Algum tempo depois, 14 inicia um pequeno show com bonecos feitos de meias, o que diverte 73 e lhe rende toneladas de doações. Um dia 14 decide presentear 11 uma cortina de chuveiro, mas isso a irrita porque ela não quer ter pena, ela quer ter independente. Nos dias seguintes, 14 entretém o público com aulas de desenho, mas como está um artista horrível, ele faz isso como uma peça cômica e se apresenta como modelo. Todos esses loucos ideias ganham 14 pontos e ele continua fazendo. Seu quarto é um lugar melhor para morar. Não aguento mais nada disso e retruca, dizendo que deveria iniciar uma revolução. Isto desencadeia a discussão entre os três amigos que não termina até os 73 anos e está tossindo demais para continuar. Que noite, 73 começa a tossir mais forte do que o normal e engasga, fazendo com que ele tenha uma pequena convulsão e cair contra o monitor. Agora seu corpo está tão fraco que ele não consegue se mover. 14 implora ao público que ajude enquanto 11 tenta encontrar um menu útil no computador, apenas para acidentalmente pressione o botão errado. De repente o quarto do 73 começa esquentando e logo chamas estão saindo do paredes, queimando todos os objetos e a si mesmo. Seus amigos só podem assistir enquanto 73 morre de forma dolorosa. Morte antes que sua câmera dispare. Depois de gastar algum tempo em silêncio para lamentar, 14 contatos 11 e diz a ela para não se culpar. Ela se recusa a conversar com ele, então 14 tenta um de seus shows de marionetes, fazendo-a anunciar que quer ficar bêbada. Tanto 14 quanto 11 pedem muito álcool e começam bebendo enquanto fingem que estão dançando um com o outro. Eles compartilham a última coisa eles se lembram de fazer antes de serem sequestrados e sua dança fica mais divertida, incluindo a remoção de roupas. Eles percebem que gostam um do outro e decidem mostrar mais pele, enquanto usam as mãos para atingir o auge do prazer. Quando terminarem, eles perceberão isso. Não ajudou com sua tristeza e 14 admite. Ele ainda pode ouvir a voz de 73. Ele começa a reclamar sobre a situação como 73 costumava fazer e concorda com o antigo plano de 11. Todos os blogueiros precisam unir-se e encontrar uma vulnerabilidade no sistema desde a morte de 73 prova que erros acontecem. Então 14 se senta na frente da câmera e faz um discurso sincero, ganhando mais pontos que ele diz que não quer. Ele explica o quanto 73 significava para ele e implora aos outros blogueiros que comece a procurar qualquer tipo de detalhe que possa servir de pista para escapar. De repente, 28 contatos 14, dizendo que o discurso dele foi legal e comparando com suas palestras filosóficas sobre o círculo íntimo de uma pessoa. 11 fica irritado porque o que eles estão fazendo não deveria ser metafórico e a chama. Então 28 decide sair da conversa. Depois 14 e 11 conferem os outros canais e ficam felizes. Ver alguns blogueiros aderirem ao seu plano,
Por exemplo, uma mulher encontrou uma maneira de fazer chover dentro do quarto dela. Mais tarde naquela noite, quando 28 está prestes a iniciar seu fluxo de yoga, 14 decide conversar com dela. 28 diz que 11 está muito zangado e negativo, e essa atitude os deixará loucos. Ela acredita em manter as coisas positivas e diz ao 14 que ele é popular porque faz as pessoas sorrirem, o que é extremamente valioso considerando o estado da sociedade atual. Então eles começam a fazer yoga juntos, e seu fluxo causa irritação 11 para acordar mais cedo do que o habitual. Algum tempo depois, 14 verifica 11, quem não para de assistir os outros canais. Conforme o tempo passa, mais e mais pessoas concordaram com o plano e descobriram algumas coisas interessantes, como controlar o sistema de ventilação ou até mesmo mover uma parede. 11 está ansioso para criar um mapa do lugar e derrubá-lo, mas 14 não é tão mais entusiasmado. 28 fez pensar que o que ele faz é importante, então ele diz a 11 que algumas das pessoas são felizes aqui e não deveriam alimentá-las com raiva. Não levando a sério, 11 decide cortar seu cabelo como um sinal de rebelião. Mais tarde naquela noite, 28 começa seu fluxo de yoga, e um irritado 11 lembra ela que eles deveriam ter regras de coabitação. Ela considera as transmissões noturnas rudes porque eles mantêm os outros acordados. Segue-se uma discussão e 28 acusa 11 de tratar os outros blogueiros como ela fantoches. 14 os fazendo parar e 11 aponta que 28 não é amigo dele, ela é. Depois de vir, chega outro cara novo. 14 começa a ver o ponto de 11 novamente faz um stream perguntando a todos os outros blogueiros para enviar-lhe um ponto. Ocorre uma falha e seus pontos começam a subir incrivelmente rápido, fazendo com que 28 o chamasse de tóxico e ladrão. Um furioso 11 faz chover dentro do quarto de 28, e 28 diz que o 11 precisa sentir o calor da sua luz. Isso provoca o calor nas paredes e logo o 11 está queimando como 73 antes de a tela apagar. Um 14 devastado cai de joelhos e tem um colapso quando de repente, uma porta se abre atrás dele. Ele corre para sair, mas naquele momento ele vê a tela dele liga novamente, então ele volta para contar aos outros blogueiros que isso prova que eles podem conseguir coisas trabalhando juntos. No entanto, a porta se fecha e agora o 14 tem que começar a atuar novamente. Se quiser parte 2 comenta que farei a continuação. Deixo aqui um salve para um inscrito JPzinho e todos que assistiu até o fim. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui.